para começar o ano de 2022 com um bate-papo bem bacana sobre a beleza externa, mas também a beleza interna, porque tudo que vem para somar com o nosso alto astral, isso é sempre muito bom. A gente vai falar de cirurgia plástica, né? Que é o desejo de muitas mulheres e também muitos homens. E para conversar sobre esse super tema, a gente não poderia deixar de trazer mais uma vez no nosso estúdio o Dr. Márcio Grave. Ele é cirurgião plástico e até eu estava aqui conversando com ele, né, Márcio, antes a gente podia relembrar um pouco da tua história, né, porque tem tanta gente nova aí chegando, né, que prazer te ter mais uma vez aqui. Prazer é meu estar aqui conversando com você. Descansou? Descansei, final do ano descansei, eu fui para casa dos meus sogros, fui para casa dos meus pais, com as crianças, com os meus filhos, e merecido, né? Ano passado foi um ano cheio. Intenso, né? Intenso, e mais de 200 cirurgias realizadas, então é um descanso, é merecido. Merecido. Eu me lembro, gente, a gente sempre está tentando, né, furar a agenda dele de uma forma ou de outra, porque são muitos pedidos dos nossos telespectadores para que a gente fale de diversos temas, né? E, nossa, era muito trabalho, a gente não conseguia quase encontrar uma brecha na agenda para poder conversar, né, Márcio? Mas eu acho que isso é legal, porque eu acho que isso é um reconhecimento do teu trabalho, da seriedade. As pessoas têm assim um carinho enorme por você, né? Não assim só como médico, mas como pessoa também. Como é que se decidiu fazer cirurgia plástica? Pois é, Fabiola, a cirurgia plástica, ela entrou na minha vida por acaso. E eu fiz medicina na Universidade Federal de Santa Maria, e aí quando eu estava no primeiro, segundo semestre, eu tive um familiar meu que teve um câncer de pele, chamado melanoma, que é o pior tipo de câncer de pele que tem. E aí eu me interessei pela cirurgia plástica, comecei a auxiliar o cirurgião que operou essa minha familiar. E aí quando eu vi, eu estava envolvido e eu nem sabia, mas eu já tinha decidido qual especialidade seguir. E foi assim que eu entrei no mundo dessa maravilhosa cirurgia plástica, uma especialidade maravilhosa. A cirurgia plástica, ela é uma especialidade que ela ajuda as pessoas a buscar a sua melhor forma. Então isso aí acaba aumentando a autoestima, e deixando as pessoas mais belas. É como eu falei, né, gente? Quando você se olha no espelho, você quer encontrar aquilo que você sonhou. Às vezes você está fora de forma, às vezes você tem um negocinho aqui. Né? A gente sabe como é que é, né? A hora que a gente chega em frente ao espelho, ou em frente ao celular agora, né? Mas quando você toma a decisão e toma a atitude de fazer aquela pequena correção ou aquela grande correção, isso é uma decisão que a mulher ou o homem toma, que faz parte de uma realização pessoal muito importante, que vai influenciar, eu acredito, porque eu já passei por isso, vai influenciar em tomada de decisão, né? Numa roupa que você vai colocar, às vezes até num casamento, sabia? Com certeza, Fabiola. Eu faço muita cirurgia plástica em pacientes em noiva, se preparando para o casamento, em mãe de noiva, em pai de noivo. Faço principalmente na face, principalmente pálpebra nos pais das noivas. Para quê? Para a pessoa se sentir melhor, né? E é incrível, Fabiola, que às vezes eu opero a mama, o abdômen ou alguma outra região que não aparece, que não é na face, mas a pessoa como um todo, ela fica mais bonita. É verdade. Eu sempre falo para as minhas pacientes, eu não deveria fotografar só a área da cirurgia, fazer a foto do antes e depois, não só a área da cirurgia, mas toda a pessoa. Por quê? Porque vem com uma roupa mais bonita, com o cabelo mais bonito, ou até o brilho no olhar é diferente no pós-operatório. E o mais legal é que você acaba quebrando paradigmas com você mesmo, né? Porque quando a gente toma essa decisão de fazer uma cirurgia plástica,
muitas vezes demora a vida inteira, Márcio, para fazer. Né? Sem dúvida. A pessoa quando faz, fala assim, meu Deus, por que eu não fiz antes? Né? E não tem idade para fazer. Claro, tem idade mínima. Em criança, né? Claro. A não ser orelhinha de abano. Orelhinha de abano, a partir dos 7, 8 aninhos é possível fazer. Mas não tem idade, e eu escuto muito isso no meu dia a dia. Por que eu não fiz antes? Mas aí são prioridades na vida. Por exemplo, fazer mama, fazer abdômen, geralmente pós-gestação. Então, fazer entre uma gestação e outra, eu não recomendo. Então, espera fechar a fábrica, que eu brinco, ter os filhos, e também não adianta fazer uma cirurgia plástica com um filho muito pequeno, com um aninho e pouco. Por quê? Porque principalmente para a mãe, demanda o filho. É uma trabalheira, né, gente? Tá louco. Demanda colo, precisa de... Então, espera um pouquinho os filhos estarem um pouquinho mais crescidos e aí opera. É porque a mulher, depois, principalmente no pós-parto, ela fica tão ansiosa por um corpo mais legal, né? Porque dá uma modificada forte, né? Principalmente o pessoal que amamenta, às vezes a mama cai um pouco, fica flácida, né? Eu acho que essa expectativa que a mulher atinge, até mesmo para sua autoestima, né? Até mesmo no próprio casamento, né? Às vezes a mulher com uma criança, 2 crianças, 3, está ali naquela loucura, ela se perde um pouco muitas vezes, porque é uma demanda de trabalho muito grande. Quando ela resolve fazer, ela quer ficar linda de morrer, né? Muitas mamães, quando estão no hospital, quando estão no centro cirúrgico, na sala de recuperação, com ar-condicionado ligado, com a meia de compressão, com todo o conforto, elas falam, doutor, me deixa mais um tempinho aqui no hospital para descansar. E é a mais pura verdade. Muitas pessoas postergam, adiam a cirurgia plástica por prioridade. Então, os filhos crescidos, depois de... então não tem o tempo ideal da cirurgia plástica é cada pessoa que vai dizer. Isso aí não tem... E uma das coisas que eu admiro também em ti, que a gente conversa, né, com a mulherada, com os homens, com pessoas que passaram pela cirurgia plástica com você principalmente, e elas se sentem muito seguras, as pessoas têm essa segurança, né? Porque isso, gente, é um outro fator muito importante, de extrema importância, tomada de decisão, aonde você vai fazer a cirurgia, com quem você vai fazer, se tem toda a segurança, né? E isso é uma coisa que você super prioriza, né, Márcio? A minha prioridade são 2, segurança e o resultado. Então, essas são as minhas 2 prioridades. A segurança, ela é dada pelo tripé de segurança da cirurgia plástica, que eu já falei várias vezes para a Fabiola, que é a boa formação do médico, a boa saúde da paciente e o local adequado da cirurgia. Então, não se pode operar em um fundo de quintal, fazer cirurgias num local que não tem estrutura nenhuma. Então, isso não se aplica só à cirurgia plástica, mas a outras cirurgias, cirurgia digestiva, torácica, outras cirurgias também se aplica. É a boa formação do médico, a boa saúde da paciente e o local adequado da cirurgia. Não, isso é extremamente importante e assim, eu gosto sempre de trazer esse assunto porque existe um certo tabu ainda, né? Tem mulheres que têm medo de cirurgia. Tem medo, né? Tem muitas mulheres que sentam no meu consultório, já fizeram 2 ou 3 cesáreas, apendicite aguda, correção de hérnia, e me falam, doutor Márcio, eu não fiz uma cirurgia plástica porque eu tenho medo. Pois é. Só que já fez várias cirurgias com um risco maior, com uma invasividade. A cirurgia plástica, ela tem baixo risco, por quê? Porque ela é superficial. Ela não entra em nenhuma cavidade, não entra na cavidade abdominal, não entra na cavidade torácica. Então ela é superficial, ela tem baixo risco. Eu não estou falando que ela tem 0 de risco, ela tem baixo risco.
O que mais me preocupa de riscos na plástica é uma complicação que nem é no local da cirurgia, que é a chamada trombose venosa profunda. É um coágulo como se forma numa viagem longa de avião, de carro, de ônibus. Então, fazer toda a prevenção, exames normais, local adequado. Eu também não faço cirurgias demasiadamente longas, porque isso acrescenta risco ao procedimento. E tudo que eu quero é minimizar risco. Com certeza. E a gente gostaria muito de fazer uma pergunta importante para quem tem esse medinho, vamos dizer assim, né? Como é que a pessoa pode se preparar para fazer uma cirurgia plástica? A preparação para uma cirurgia plástica, ela depende da cirurgia. Então, tem cirurgias que é necessário eliminar peso. Pacientes acima do peso, às vezes querem fazer uma lipoaspiração para emagrecer. Não é indicação correta. A lipoaspiração é para a gordura localizada, não para emagrecimento. Então, antes de fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, é muito importante estar no peso ideal. Por quê? O aumento de peso aumenta risco, aumenta o volume da lipoaspiração, aumenta a perda sanguínea. Então, o ideal é estar no peso adequado para a sua altura. Fumo, por exemplo, hoje em dia, Fabiola, graças a Deus, diminuiu muito, bastante. Pelo menos aqui no Brasil. Na Europa, tem muita gente que fuma, mas no Brasil, o número de fumantes diminuiu muito, graças à campanha do Ministério da Saúde. O fumo é um inimigo da cirurgia plástica, tem que parar de fumar 2 meses antes. Mas hoje em dia é raro aparecer um paciente fumante no consultório. Né? Anticoncepcional também, tem que parar 30 dias antes e usar um método anticonceptivo alternativo no período. Por quê? Para não estar grávida no momento da cirurgia. Isso pode acontecer, então tem que ter cuidado. E isso o médico não tem controle, quem tem controle é a paciente. Por quê? Porque o anticoncepcional aumenta o risco daquele coágulo que eu falei, que é a trombose, que pode dar numa das veias da panturrilha ou da pelve. Exames normais, sem nenhuma doença descompensada também, Fabiola. Não pode ter nenhuma doença, estar com alguma doença para fazer uma cirurgia plástica de cunho estético. Jejum, claro, né, antes da cirurgia, 8 horas. Alimentação leve, saudável, exercício físico, tudo isso conta para minimizar, para diminuir risco numa cirurgia. Não só plástica, mas como qualquer outro tipo de cirurgia. Né? Tem também muitos cirurgiões, né, de outras áreas que gostam de fazer algum tratamento preventivo antes, às vezes com homeopatia, às vezes para ansiedade. Como é que você vê essa área? Toda medicação está para ajudar as pacientes. Medicação ansiolítica para quebrar a ansiedade não tem problema. A maioria da medicação não tem problema, não interfere com o resultado da cirurgia plástica. Então, ela pode interferir, algumas medicações podem interferir com os anestésicos. Isso é uma questão de conversar. Todas as minhas pacientes passam por uma consulta pré-anestésica no SAGE, no Serviço de Anestesiologia de Joinville, que é um excelente grupo, e para avaliar essa questão de medicação. Mas a maioria das medicações não são suspensas, as medicações ansiolíticas, homeopáticas também não. O Márcio, esses dias eu estava acompanhando você numa rede social, eu acho bárbaro, gente, as redes sociais do Dr. Márcio Grave, porque são informativas, né? E estava com uma paciente ali com, acho que 90 minutos de cirurgia, já levantando os braços. Eu falei, gente... Essa técnica, ela não é para todas as pacientes. Ela é reservada para casos selecionados de silicone. É uma técnica de um americano que eu já faço há 10 anos, essa técnica, que é a Fast Track Recovery, que é a técnica de rápida recuperação. Hoje em dia, Fabiola, não precisa mais ficar com os braços abaixados por um mês, como era no passado. Pois é. Por quê? Porque a técnica evoluiu. Então, a base da técnica é que o médico não disseca tanto
Então o implante dentro da paciente ele não fica dançando. Então eu vou medindo com uma régua esterilizada e quando eu chego no diâmetro exato do implante eu paro de dissecar. Claro, essa é uma das medidas, tem várias outras. Não rasgo o vaso sanguíneo, cauterizo tudo, minha cirurgia limpa, é bonita, é anatômica. Para quê? Para minimizar a dor no pós-operatório e a paciente ter uma recuperação mais rápida. Então, por isso que pode fazer os exercícios lá do professor John Tabbits, que é o autor da técnica, e é uma excelente técnica. Isso aí melhorou muito a evolução no pós-operatório. Ai, dá uma tranquilidade, não dá, gente, de conversar com uma pessoa que realmente tem tanta experiência, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa que conta muito, né? Isso a experiência. Conta, a experiência conta, porém a experiência, ela tem que ser, a minha experiência como cirurgião, ela tem que evoluir. Eu não posso ter a mesma experiência que eu tive na minha residência há 12 anos. Então, se eu continuar fazendo cirurgião, às vezes é muito difícil de evoluir. Por quê? Porque está dando certo, ele continua com a mesma técnica, continua fazendo a mesma coisa até os 70, 80 anos. Então, tem que evoluir, estudar, se atualizar, ler os artigos, ver as novas técnicas e não ver com maus olhos, mas aproveitar o que tem de bom de cada técnica. Claro, com certeza. Por isso que você está aqui no nosso estúdio mais uma vez. Que bom saber. E a gente gosta da novidade, a gente gosta de sempre colocar, né, gente, isso é muito importante, as pratas da casa, né? Joinville é uma cidade que está crescendo, é um centro referência na medicina, na cirurgia plástica não é diferente, por esse motivo que a gente está mostrando para vocês, né? Temos excelentes profissionais e tudo que a gente traz para vocês aqui no nosso programa são pessoas, são profissionais, são serviços, são produtos em que a gente pode realmente assinar embaixo com toda a segurança que a pessoa precisa, né? Então eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação do Dr. Márcio Grave aqui no nosso estúdio. Tão bom, mas eu quero ir lá no seu consultório de novo. Está convidada, Fabiola. E falar também de outras coisas, porque aqui a gente deu uma geralzona, né? O papo acabou fluindo, né, Márcio? Mas tem muita coisa, muitas dúvidas e muitas técnicas e muitas cirurgias que estão aí bem interessantes para a gente esmiuçar com você. Assim. Obrigada, querido. E eu que agradeço, Fabiola. Conversamos com o Dr. Márcio Grave, cirurgião plástico, no nosso quadro de saúde de hoje. Essa foi top, hein? Que presentão para vocês, né?